inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor, apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, deram-se as inclinações de deles para fazer o que era mal aos outros do Senhor, para que provocassem a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Deus, de Yahvé, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebat, que introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. A gente, quando lê aqui, você nota que o reino do norte, né, foi invadido pelos israelitas, né, deportados para a Síria, porque eles e os seus abandonaram o Senhor. Nós vamos continuar mais adiante, porque vai até o 41, mas eu parei aqui porque eu queria falar sobre a desobediência que estava acontecendo. Israel se dividiu em 2 reinos, por causa da desobediência, né, que houve, e o próprio Salomão acabou provocando isso. Ele conhecia seu pai, ele sabia dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, né? A gente pode ver sobre as consequências da infidelidade à aliança com Deus. Israel tinha uma aliança com Deus. E o que aconteceu? Eles quebraram essa aliança, quebraram esse mandamento, quebraram esses estatutos, deixaram de seguir os mandamentos do Senhor para seguir outros deuses de outros povos. Deus está de fato no controle da natureza e da história. Não há outros deuses mais poderosos em lugar algum. Deus regulamenta seu relacionamento com os homens por meio de alianças. Ao estabelecer Israel, Deus tinha como objetivo trazer bênção para o mundo, por meio da fidelidade do povo na aliança. Então, essa aliança que Deus tinha feito com Israel não era só para trazer bênção para aquela nação, mas para todos os povos. E essa aliança foi quebrada. Observe que a história de Israel, como registrado em 1º e 2º Reis, está cheia, repleta de tragédias, a ruptura do reino, que nós estamos lendo aqui. O reino do norte estava em rebelião contra a casa de Davi. As falhas de tantos reis, tanto do norte como do sul, mais à frente nós vamos ver também que o reino do sul também falhou, que não conseguiram viver fielmente e liderar com sabedoria, né? Não viveram fielmente e nem com sabedoria. Como está registrado nas Escrituras, Deus não falha, não muda, é fiel e justo. Deus é o Criador incomparável do céu e da terra. Lá no primeiro tópico da revista, aí na página 24, nós vamos falar aí sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte, né? A aliança no Sinai. Nós lemos aqui, né, o
que Deus fez nessa aliança do Sinai, né? Lá em Êxodo 20, de 1 a 21, relata que tirou Israel da escravidão no Egito, trouxe até o Monte Sinai, né? E aí, ali na revista, a gente vai ler aqui, quem tiver a revista puder acompanhar. Quando o Senhor tirou Israel da escravidão do Egito, trouxe o povo redimido até o Monte Sinai, e ali fez aliança solene com ele. Era costume na época, quando um rei soberano fazia aliança com seus súditos, definir primeiro quem fazia a aliança, e depois vinham os termos. Fazia-se a aliança e depois vinham os termos. Em seguida eram mencionados castigos ou penas de quem fosse infiel. Com Israel não foi diferente. O centro da aliança no Sinai eram os 10 mandamentos, incluindo o seu prelúdio, que está lá em Êxodo 22. Os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, como eram conhecidos, foram escritos em tábuas de pedra. Quando o tabernáculo foi construído, conforme o modelo que o Senhor mostrou a Moisés, a peça mais importante era a arca de madeira, recoberta de ouro puro, colocada no interior da tenda, no local onde só o sumo sacerdote entrava, apenas uma vez no ano, para renovar a comunhão do povo com Deus. Dentro da arca foram colocadas 2 tábuas dos mandamentos, por isso era chamada a Arca da Aliança. Evidentemente, a aliança era a base de todo o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Então, você pode observar a importância dessa aliança, né? E o que é uma aliança? No sentido bíblico, aliança em hebraico significa berit, e em grego, segundo a versão da Septuaginta, diatek. No sentido bíblico, refere-se ao pacto entre Deus e os homens, a decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. Mas houve várias alianças, não começou ali com o povo do Egito. Lá atrás teve uma outra aliança. A primeira aliança nós vemos lá em Noé, Gênesis 9, quem puder ler para mim, Gênesis 9, do 12 ao 15. Aqui, então, foi a aliança que Deus fez com Noé. Foi a primeira aliança que Deus fez com Noé. A segunda aliança foi com Abraão, em Gênesis 17. Quatro e 5. Gênesis 17, 4 e 5. Também em Gênesis 17, os versículos 10 e 11. Então, essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Depois ele fez uma aliança com Moisés. Está lá em Êxodo 24.
Êxodo 24, 7 e 8. E agora, a aliança com Davi. Segundo Crônicas 13, versículo 5. E agora, também no 2 Crônicas, capítulo 21, 2 Crônicas 21, versículo 7. Então, você pode observar e fica claro, fica evidente que a aliança era a base de todo o relacionamento de Deus com o povo de Israel, né? E essa aliança era quebrada constantemente por causa do pecado de Israel. E essa aliança foi substituída por Cristo. Essa aliança foi substituída por Cristo, né? E houve uma expiação completa, né? Nós podemos ler lá em Hebreus 8, de 6 a 13, do versículo 6 até o 13. Volta lá no versículo 10 para mim.
porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Continua. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escrevereis e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. 11. E não ensinarás cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Jesus Cristo fez essa expiação pelos nossos pecados. O povo de Israel pecou. Houve uma rachadura? Houve. Só que a expiação ela foi completa. Jesus derramou seu sangue naquela cruz por cada um de nós. Ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, né? E esperamos a sua volta. E enquanto ele não volta, que a tua palavra, os teus ensinamentos, os teus estatutos possam falar aos nossos corações, né? E a lição hoje, ela faz essa reflexão sobre essa desobediência, essa infidelidade. Lá no ponto 3 da revista, né? No ponto 2 da revista, fala-se da renovação da aliança, que está lá em Deuteronômio 29, 30. Deuteronômio 29, 30. Agora 29, Deuteronômio 29, Deuteronômio 29, 30. Deuteronômio 29, 30. Mas aqui na revista está falando. Então, porque eu peguei na revista 29, 30. E aqui embaixo está 29, de 10 a 12. A revista fala assim, que após guiar os israelitas 40 anos no deserto, renovou a aliança com Deus. Ambas as alianças alertaram contra o perigo da idolatria, especialmente como era praticada, né, nas nações vizinhas de Israel. Então, tinha que ser um povo separado, um povo diferente. E lá continuando aí, o que houve? Essa aliança foi renovada. Só que Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o filho de Salomão. E essa aliança foi violada, né? O que aconteceu? Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o filho de Salomão, que era Roboão, e se tornou rei de 10 tribos. Eles passaram a ser o reino do norte, ou Israel, ou se chamava Reino do Norte, que algumas traduções chamam, ou Reino de Israel. E o que restou no sul passou a ser Reino de Judá. Jeroboão temia que, se as tribos sob seu domínio fossem a Judá para cultuar a Deus, voltassem a obedecer ao rei, descendente de Davi, que ali reinasse. Por isso estabeleceu deuses em Betel e em Dan. Mas um dos termos centrais da aliança com Deus era justamente não construir imagens nem reverenciá-las. Jeroboão pecou.
e fez Israel pecar também, violando a aliança de Deus, e Israel continuou violando a aliança com seu Deus. Quer dizer, lá atrás, Deus já tinha feito uma aliança com seu povo. E essa aliança vem sendo renovada. Quando chegou em Jeroboão, essa aliança foi quebrada. E as 12 tribos foram divididas. O reino do norte e o reino do sul. Como é que deve ter ficado Deus quando viu tudo isso? A tristeza dele em ver o reino, a nação que ele amava e ama até hoje, sendo dividida. A infidelidade daquele povo que vem de geração em geração, passando de pai para filho, todos os ensinamentos, todos os estatutos do Senhor. E essa aliança, ela foi violada. O Salomão, ele governou durante 40 anos em Jerusalém, como rei de todo o povo de Israel. Seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei quando Salomão morreu. O povo das tribos do norte pediu a Roboão que tratasse melhor, como tinha sido tratados como Salomão. Porque Salomão, ele foi muito duro como rei no povo de Israel. E quando ele morreu, o próprio povo pediu para que fossem tratados melhor do que quando foi com Salomão. Só que Roboão, ao invés dele pedir orientação ao Senhor, o que ele fez? Ele preferiu seguir o conselho dos seus conselheiros mais jovens e anunciou ainda que seria mais duro que seu pai. Ele não pediu orientação do Senhor, ele não ouviu os profetas, ele simplesmente preferiu ouvir os conselheiros mais jovens e acabou sendo mais duro que seu pai. E com essa situação, todas as tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se revoltaram com as tribos do sul, E houve essa rebelião. O que aconteceu? Os profetas alertaram sobre o pecado, sobre o pecado que estava acontecendo. Vamos ler lá 2 Reis 17. Nós já lemos, mas é só para reforçar. 2 Reis 17, de 13 a 15. 2 Reis 17, de 13 a 15. Podem ler. Então, os profetas alertaram. Eles já sabiam, porque a geração, de geração em geração, passavam-se, os ensinamentos, os estatutos do Senhor. Os profetas alertaram, eles não deram ouvido, E o que aconteceu? O que aconteceu aí? Houve uma rebelião contra Deus. O povo se rebelou contra Deus. A infidelidade, desse povo que acabou, tendo consequências e consequências graves, Ali em Oséias, pouco antes de Israel ser deportado pelo rei da Síria, Oséias se pronunciou claramente a respeito. Está lá em Oséias 13, versículo 2.
E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo o seu entendimento, todos obras de artífice, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como folheiro, né? Que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Então, se nós olharmos aqui, né? Aqui fala, ó, Oséias 13:4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Já havia feito essa aliança. Amós, Oséias e outros profetas já estavam alertando o povo sobre as consequências da infidelidade. E o que aconteceu? Eles se rebelaram. Trazendo para nós hoje, né, o que essa lição nos conscientizar das consequências, né, dessa infidelidade a Deus. É muito difícil, chega uma hora que a gente até se irrita, porque a gente está vendo a mão do Senhor abençoando vidas e muitas das vezes as pessoas se rebelam contra Deus. Às vezes a gente chora, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente se desespera, porque nós sabemos quem é Deus e quem nós somos. Então, que essa lição possa fazer a gente refletir sobre isso. E o castigo veio, né, lá no 5, da página 25, fala que Samaria foi sitiada pelo rei Assírio por 3 anos e levou Israel cativo. Aí, a partir aí mesmo, em 2 Reis 17, a partir do versículo 23 em diante, até o 33, a gente vai ler sobre a origem dos samaritanos. Então, vamos lá. Vamos para 2 Reis 17, a partir do versículo 23. Podem ler. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades.
Assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, o surgimento de Samaria está aí, né? E por que que os judeus brigavam, nem passavam por aquela terra, por causa da idolatria. E o que me chama a atenção é que Jesus, aqui na revista está falando sobre Jesus e os samaritanos, né? Lá na revista, na página 25, lá no final, ele diz assim: era a prática dos assírios ao conquistar outros povos, levá-los para morar em outras regiões e trazer outros para ocuparem as cidades derrotadas. Esses habitantes novos não serviam ao Deus de Israel e eram castigados por isso. O rei da Síria, na página 26, tentou resolver o problema enviando sacerdotes para ensinar o temor do Senhor, que está no versículo 27 e 28. Houve outra dificuldade, pois os estrangeiros construíram os seus próprios deuses. Assim foi a origem dos samaritanos, uma religião sincretista que começou com política de governo pagão. Nunca houve aceitação por parte dos judeus. E por isso que quando Jesus foi falar com a samaritana, foi um choque muito grande. A começar por ser mulher, samaritana, né? Estava sozinha. Para aquela época, isso era uma coisa assim absurda, né? Jesus, ele chama a atenção, né, desses samaritanos. Aqui no tópico 2 ele fala assim: Jesus e os samaritanos. Na parábola do bom samaritano, os líderes religiosos de Jerusalém passaram de largo sem nada fazer. O samaritano socorreu o homem ferido e cumpriu a lei de Deus, amando o seu próximo como a si mesmo. Está lá registrado em Lucas 10, de 25 a 37. Jesus chamou a atenção para esse fato de que até um samaritano podia servir a Deus, né? A parábola do bom samaritano, registrado lá em Lucas 10, de 25 a 37, que demonstra que Jesus e o mestre da lei concordam que o amor é o resumo de toda a lei de Deus, resume toda a lei de Deus. Observa-se também a dificuldade que o mestre da lei que estava conversando com Jesus, em que era o próximo. Quem era o meu próximo? Né? Nota-se que os judeus daquela época, o samaritano não podia ser considerado um próximo. Jesus veio para quebrar isso. Percebe que Jesus mostra que o próximo não é um assunto a ser discutido ou definido, mas uma pessoa que a gente encontra e que precisa de ajuda, pouco importando a raça, a cultura ou a religião. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, numa cidade chamada Sicar, e também visitasse a casa de Zaqueu, registrado lá em Lucas 19, 5. Jesus foi específico: recebemos poder para ser testemunhas dele em todo lugar, mesmo em toda Samaria, registrado lá em Atos 1, 8. A proclamação do Evangelho até os confins da terra. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele falou a seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura e até os confins da terra. O que ele quis dizer aqui é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não importa a cultura, não importa a raça, não importa a religião. Deus conhece os nossos corações. Como nós lemos lá em Hebreu, é para o coração que ele está olhando, é para o coração que ele está ensinando. Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou para nos ensinar que devemos ser mais parecidos com ele. Nunca seremos iguais, mas procurar ser mais parecido com ele. E o que tem acontecido muitas das vezes? Os próprios judeus falando: como é que a gente vai passar por Samaria? Era um povo obstinado, idólatra. E Jesus usou uma mulher. E essa mulher, depois
divulgou por toda Samaria os feitos de Jesus. Quem era Jesus? Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer. E é difícil às vezes, porque as pessoas estão tão acostumadas a ficar no seu quadrado, né? E às vezes não sai para fora. Fica muito fechado aqui dentro da igreja. Nós temos que sair. Aos nossos vizinhos, nós temos orado pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, que moram na nossa frente, atrás. Temos orado pela nossa rua, pela rua de trás, pelo bairro e pelos bairros circunvizinhos também. Temos orado pela nossa igreja para que ela possa ser luz para aquelas pessoas que estão passando lá fora. Temos orado pelos pedidos de oração que têm sido feitos, seja no nosso grupo lá das mulheres, seja no grupo dos homens. E Jesus, ele foi específico. Recebemos poder para ser testemunha dele em todo lugar, né? Em todo lugar. Não é só aqui na igreja. No tópico 3, Jesus é a mulher samaritana, registrado lá em João 4, de 4 a 26. Jesus encontra uma mulher samaritana. Ela tinha lá a sua desconfiança, lógico, né? Ficou reservada. Imagina, um homem vem falar com ela, sozinha. É uma relação em relação a Jesus. Ela ficou desconfiada. Por questões de raça, costume, política e religião. Só que Jesus ensina que não é necessário nada mais do que a fé. Jesus ensinou a ela. Independente da religião, independente da raça, dos costumes, da política, nada é mais importante e necessário do que a fé. E esse diálogo mostra a missão e termina com ela dando testemunho sobre Jesus. E qual é a nossa missão hoje? Vamos ler lá em Filipenses 2. Filipenses 2, de 12 a 15. Filipenses 2, de 12 a 15. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, que a gente possa ser luz, brilhar, ser luz em meio a um mundo que não quer saber de Deus. Sejamos sinceros, a um mundo que não quer saber de Deus. Né? Que possamos ser essa luz. Né? Tem uma música no cantor cristão que fala assim: brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Né? E que a gente possa brilhar no meio do nosso viver, seja para a nossa família, seja para os nossos parentes, vizinhos, irmãos, para onde a gente for, até mesmo para ir num consultório médico, para ir para um dentista, que a nossa luz possa brilhar, que é a luz de Cristo. No número 4, os apóstolos e os samaritanos, né? Que aí falam, em Atos 8, de 4 a 25, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas os cristãos que foram espalhados anunciam o evangelho por toda a parte. Filipe, um dos diáconos, né, um dos auxiliares, leva o evangelho até Samaria. Agora você vê a ponte que foi feita lá atrás entre Jesus e a mulher samaritana.
e Filipe depois vai até Samaria levar o evangelho. Houve muito fruto ali. O livro de Atos descreve sobre a igreja em toda a região da Judeia, Galileia e Samaria. Vamos ler lá, Atos 9:31. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, o livro de Atos descreve sobre a igreja em toda a região, tanto da Judeia, como da Galileia, como em Samaria. Deus não deixou de fora. Deus mostrou que, independente da raça, da religião, da política, Samaria também era amada por Deus. Independente de como está a coisa lá fora, independente, seja qual for o país, nós devemos amar e orar. E orar também pelos missionários que estão lá nesse país, do Oriente Médio, da Europa, na América Central, na América do Norte, na África, para que o amor do Evangelho de Cristo possa alcançar esses corações. Orar por esses pastores que estão lá, por esses missionários que estão lá, falando do amor de Deus, né? Lá em Atos 15, do 8 ao 11, do versículo 8 ao 11. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então a gente pode ver, né, esse cuidado de Deus por todo o povo, por toda a nação. E essa não se ficou só na Galileia e na Judeia, foi para Samaria e foi até os confins da terra e chegou até nós aqui. E que esse evangelho a gente possa transmitir a outros também, né? A conclusão: por causa da infidelidade de Deus, que o reino de Israel acabou. Havia em Samaria um sincretismo religioso, porém Deus continua sendo fiel, e a salvação do samaritano já estava nos planos de Deus, né? Fomos libertados pelo precioso sangue de Cristo. Lá na carta de Judas, lá antes de Apocalipse, lá na carta de Judas, versículo 2, porque tem só esse versículo 2. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados, né? Aí está falando aí, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Então, se a gente observar que Judas relata que tenhamos mais e mais misericórdia, paz e o amor de Deus, né? Nos versículos 20 a 23, também de Judas: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Esse com temor aí é para a gente tomar cuidado, para que nós não possamos também ficar envolvidos com as coisas erradas que eles fazem, mas que tenhamos misericórdia e amor para ajudar aqueles que estão duvidosos e que estão
sem direcionamento. Que Deus ajude, que Deus nos ajude, né? Nós estamos amando aqueles que nos têm ofendido, aquele cuja religião e prática não são repugnantes. Nós estamos compartilhando Cristo com eles. Temos compartilhado Cristo com eles. Temos orado por esse povo. Temos orado por essas pessoas que não compartilham da mesma fé. Temos tido misericórdia. E que nós possamos estar arraigado, o amor de Deus, a palavra de Deus possa estar arraigada e enraizada nos nossos corações, né? Como disse aqui, torno a repetir, que possamos brilhar no meio do nosso viver e que o nosso Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos oriente, nos capacite e que possamos ser luz e que Ele possa iluminar os nossos caminhos, os nossos passos, para que o amor de Deus possa alcançar outras vidas também. Amém? Bom. A forma que ele estava ali conduzindo aquele povo, né? Que aquele povo respeitasse o rei, onde ele estava muito preocupado com o que aconteceu naquela situação. Ele, aquela divisão do reino do norte de Israel, né? E ele viu que o povo cristão ali, tinha povo cristão ali também, que estava buscando em Judá e para que flutuasse um culto a Deus, né? Ali, e ele ficou assim tão com medo daquele povo fugir do reinado dele. Então ele começou uns planos na cabeça dele, né? De estabelecer Deus em Betel e em Dan. Então o que ele falava, ele dizia, chamava a atenção do povo? Por que vocês sobem tão longe lá em Israel, né, em Judá, para falar com Deus? Então ele aqui estabeleceu esses ídolos, que na verdade é totalmente fora do mandamento de Deus, né? Para que o povo não precisasse. Então ele falava com aquele povo assim, não precisa ir lá não. Mas aqui em Dan mesmo, aqui pertinho agora, aqui em Betel, que você pode adorar ali. Então, olha o que ele influenciou na vida do povo através da idolatria. Onde está ali, um pouquinho antes ali, na aliança, tem a aliança renovada, que diz o seguinte, na revista diz que após guiar os israelitas 40 anos no deserto, Moisés renovou a aliança com Deus. Ambas alianças alertaram contra o perigo da idolatria. É o que eles estavam trabalhando na época, ele tinha que seguir aquele mandamento lá na época de Moisés. Mas aquele Roboão, vamos dizer assim, encheu-se a mente e o coração daquele povo, que ele não precisava sair dali, podia adorar ali aqueles deuses, né? Aqueles deuses. A gente vê hoje muitas pessoas que começam a mudar, buscando não sei o quê, vamos dizer assim, porque nós, hoje cristãos, nós trabalhamos hoje levando a mensagem de Deus, a salvação, todos nós conhecemos, nós cristãos, a buscar uma coisa diferente. Então, muitas pessoas que desviaram naquela época também, por ouvir esses reis idólatras, na verdade, que realmente não confiavam em Deus, como está dizendo aqui o filho de Salomão, então Jeroboão tirou-se aquele povo que estava ali, que era lá na época de Salomão, a desviar cada vez mais. Então isso chama muita atenção, né, para cada um de nós, que nós podemos trazer para nós e refletir hoje a presença de Deus na nossa vida,
a forma que ele fala com cada um de nós hoje, ele vai nos desviar, né? E crer em deuses fabricados, né? Idolatria com ouro, prata e madeira, assim por diante, né? Nós precisamos sempre seguir esse Deus vivo. Sim, nós temos que estar alerta, né, para esses falsos mestres, que o próprio Jesus já tinha nos atentado, né, para os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Querem que nós possamos estar atentos a isso, né? Nós estar atentos a isso. Bom, obrigada. Irmão, pode falar. Tem duas coisas aí que Deus não gostava, que Deus abominou. Nas alianças que ele fazia, era uma coisa que ele apresentava de primeiro, né? Era essa questão da idolatria. Idolatria significa adorar ídolos. Ídolos é aqueles santos que eles fazem de barro, imagem e adorar. E outra coisa era aliança com outros povos vizinhos, né? Isso Deus não gostava, abominava essa questão. Tanto que Deus, quando falou Moisés, né, e falou, ele disse que não casasse, que os filhos de Israel não casassem com outras raças, com outras pessoas, né, para não misturar, né? Então, e isso não aconteceu, né? A aliança que Deus fez com Moisés, inclusive depois de 40 anos que ele foi feita uma renovação com Deus, né? Em relação a servir a ídolos e imagem e fazer acordo com outras nações vizinhas, isso foi quebrado com Jeroboão. Agora, nessa questão que estamos foi quebrado com Jeroboão, aonde ele, né, governou as 10 tribos de Israel, que é a tribo do norte, né? Israel, a parte do norte. Então ele quebrou essa aliança, porque de cara, porque ele havia casado com uma mulher muito que era de raça inclusive diferente, que era filha de um egípcio, a Jezabel, e as características que ela tinha com relação a Deus era completamente diferente daquela que Deus ensinava, que Deus não queria. E Jeroboão pegou essa linha aí. Então ele quebrou a aliança exatamente aí. E outra coisa também que ele fez errado foi fazer aliança com os assírios, né? Porque os assírios ficaram 3 anos ali em Samaria, né? 3 anos. Então ele fez um acordo com a Síria. 3 anos ficaram ali, então, né? E esse acordo, porque surgiu o seguinte, que mais tarde os assírios fizeram escravo o povo de Israel, do norte de Israel. Era escravo. Agora, nesse período de escravidão, essa nação ficou, Samaria, principalmente ali, que era a região que ele dominava, que era a capital, ficou miscigenada, ficou misturada com as religiões que nem a irmã falou, né? Eles serviam a ídolo, outros deuses, mas tinham sacerdotes, quer dizer, eles serviam a 2 senhores, então ficar aquela misturada, ninguém entendia nada. E isso Deus nunca aceitou isso, né? Isso ficou aí dessa maneira por 100 anos. Até nós estamos falando do reino do norte, né? 100 anos ficou essa questão. Porque depois de 100 anos, Nabucodonosor tomou Judá, mas vamos deixar essa parte para Mais para frente. Então, 100 anos. Nesse período de 100 anos, o que aconteceu?
aconteceu que, por isso que havia uma rixa muito grande entre os samaritanos e os judeus. Os judeus, para ir para Galiléia, eles passavam por fora, atravessavam o rio por fora, assim, para chegar em voltas. é uma volta. Tinha 3 caminhos. Tinha um outro caminho que era pelas desertos de Sharon, né? E Jesus veio quebrar isso, né? Jesus veio exatamente para acabar com essa situação. Ele foi para Samaria naquele caminho do meio, foi direto, ele que era o mais perto, né? E foi para Samaria. Eu disse que ficaram tudo com medo. Puxa vida, o que o mestre está fazendo? Esse meio, né? Não vamos se levar. Estava nos planos de Deus para salvar aquele povo também. Todo mundo conhece a história em João 4, né? Daquela mulher. Então, mas quando o pregador fala a respeito de que os samaritanos não se davam com os judeus, né? Muita gente não compreende isso. Por quê? A história é essa que nós estamos estudando. A história é essa. Por isso que os judeus jamais se comunicavam com os samaritanos, por causa que eles se misturaram com os assírios. Agora, trazendo para o dia de hoje, está igualzinho. Quer um exemplo? Não tem algumas igrejas aí, né, que faz o culto, né, mas que tem o fogo, não sei das quantas, a água, não sei das quantas, a pedra trazida, não sei das quantas, né, o copo d'água, o cinto do rádio, aquela coisa. Isso é idolatria. Isso é idolatria também. Né? Tá? E não fala da salvação de Cristo, que é isso que Deus quer. É isso o mandamento de Deus, é esse. Fala sobre Jesus, Cristo, Salvador. Ele não fala do Evangelho. Não Eu fala. comentei com o irmão Joel sobre os falsos profetas que estão aí e que Jesus pede para que nós estejamos atentos a eles e que nós possamos ter a palavra de Deus para confrontar, né, e dar a razão da nossa esperança, que é Cristo, que eles não falam. Né? Para impulso, para outras coisas, né? Eles são mais pegados nas curas, né? E falam mais pegados nas coisinhas, né? Você faz essa oração, mas você coloque 2 raminhos, você para outro, 2 raminhos. Isso é idolatria, né? Uma árvore para cá, um negócio, isso chama de idolatria. Então, Deus não aceita essa questão. E tem muitas pessoas que é envolvida, irmão, as pessoas que não estudam a Bíblia, são envolvidas com essa denominação, né? Nós temos também a Igreja Católica, padres que celebra e fala do Espírito Santo, tal, que você fica mas nossa, é correto, está certo, é isso mesmo. Mas só que adora a imagem. E é isso que, quando eu falei do cantor cristão, para nós brilharmos no meio do nosso viver através da palavra. O cantor cristão, ele fala, brilha no meio do teu viver. E que nós possamos ter luz, brilhar no meio desses povos que ainda estão na dúvida. Né? Esse exemplo de Jesus, quando ele foi a Samaria, ele conversou com aquela mulher, né? E que nós possamos fazer a diferença. Que a palavra de Deus possa estar arraigada e enraizada nos nossos corações, não só para pegar, não é só para pegar, mas para que a palavra de Deus alcance essas pessoas que estão sendo ludibriadas, estão sendo enganadas e que não conhecem o verdadeiro Evangelho, a salvação que é em Cristo Jesus. Obrigada, irmão, pela tua observação. Pode levantar a mão? Não, falei para falar com irmãos dela. Uma coisa importante que ele falou aí, que o irmão falou ali, é o sincretismo religioso que acontece. Aí fica